Olá! E hoje nós temos mais um episódio do podcast Pele e Íntima, com a doutora Ana e a doutora Caroline. Carol, e eu estive pensando aqui, que tal a gente fazer um bate-bola de uma simulação de uma das queixas mais frequentes na ginecologia, e acho que de uma queixa assim que todo mundo tem dúvida, e que eu mesma, né, não sei uma idade certa quando começa, quais são as causas, e o que a gente pode fazer para tratar. Você aceita esse desafio? Pode mandar a pergunta. Então, gente, vou contar pra vocês. Menina, eu fui pular numa cama elástica esse final de semana, no carnaval, com a minha sobrinha, e me choquei. A hora que eu dei o primeiro pulo, saiu um pingo de xixi. Ei. Já posso considerar que eu sou incontinente? É uma dúvida muito comum, né? E às vezes até passa batido que as pessoas têm muita vergonha, né, de falar. Esquece de comentar na consulta ginecológica, fica naquela rotina, e na correria e acaba passando batido na consulta, e é uma coisa muito corriqueira que muitas mulheres têm. Em algum momento da vida vai acabar tendo aí um pouquinho de perda de xixi, mas a gente pode já considerar assim, mesmo que leve, mesmo que ocasional, uma incontinência urinária de esforço. A incontinência urinária de esforço é quando tem uma pressão abdominal e não sustenta o xixi e acaba tendo uma perda, mesmo que for pequena, algumas gotinhas, a gente considera assim uma perda, uma incontinência urinária. Então, porque eu imaginava, Carol, assim, né, vocês concordam comigo, que tivesse que ter mais vezes, né, que esse escape talvez tivesse que ser diário, né, ouço muito falar quando faz exercício, quando faz musculação. Nessas situações eu não tenho. Então, assim, foi um fato único, isolado, mas que me incomodou bastante, me chamou muita atenção, né? E agora, assim, quais são os próximos passos para eu investigar? Perder xixi não é legal, mancha roupa, não é uma coisa confortável e também não é para deixar banalizar, não é para deixar isso como coisa perdida. A gente tem que investigar, sim, tem que fazer, não precisa fazer grandes exames, a gente vai avaliar se foi uma coisa corriqueira, se uma frequência, se acontece mais vezes, a avaliação da idade, ver se já tem a parte hormonal, se já está no período de menopausa, paridade, quantos filhos teve, isso tudo vai mexer ali com o assoalho pélvico. Nada mais é a parte do incontinência de esforço, uma perda da musculatura ali do assoalho pélvico que acaba não sustentando a da uretra e, mediante um esforço maior, acaba tendo essa perda de xixi. Então, precisa ser avaliado qual que é o grau aí, quantas vezes essa perda está sendo frequente, para se vai precisar realmente ou não fazer o teste urodinâmico, que não é para todo mundo que a gente faz. Porque assim, a gente não vai fazer um exame que é super chato para qualquer paciente por conta de um episódio de perda de xixi. Então, se for uma coisa recorrente, tá tendo vários episódios, perdas grandes de xixi, aí merece ser investigado. Mas se for uma perda isolada, não tem que fazer um exame específico. Mas não dá para você passar batido. Tem que se informar pro médico ginecologista para ele poder fazer uma avaliação mais detalhada. Carol, e essa verificação mais detalhada, esse exame, né, já tem indicação de eu fazer? E assim, como você falou, só essas perdas mais importantes, com uma frequência maior, tem indicação de um estudo urodinâmico, né? Mas realmente, é uma coisa incômoda, uma coisa que a gente não espera e por uma coisa que a gente não quer passar, né? Já pensando nisso, acaba descartando ser o mais forte ou menos intenso, né, da perda, e já tem como eu começar a tratar, prevenir. Eu acho que a partir do momento que você tem um episódio de perda, Ana, já vale a pena assim a gente fazer um planejamento para melhorar toda essa estrutura de assoalho pélvico, né? Tanto da parte hormonal, para ver se tem aí alguma queda hormonal, e também já começar a fortalecimento da estrutura pélvica como os musculatura do assoalho. Mas aí você falou em relação à gestação, né? Eu tive uma gestação só, o Pedro nasceu de 36 semanas, então nem tem trabalho de parto, nem foi uma gestação que foi até o fim para ter tanto peso. Não tive dilatação e foi cesariana. Mesmo assim, interfere? Assim, porque é um boom hormonal, né? A gestação. E com a perda de tempo, com o tempo também acaba tendo a perda do colágeno, não tem jeito, né? A estrutura toda de pele acaba cedendo, a parte ginecológica também cede, então existe com o avançar dos anos, tanto por conta da baixa hormonal, tanto pelo envelhecimento também, uma perda de colágeno, então essa musculatura, esse assoalho que sustenta a uretra, perde tecido e acaba afrouxando, então com uma força que era corriqueira no dia a dia, agora se perde xixi. E aí, cara, eu falo, né? A minha parte hormonal tá resolvida já. Acho que estou com os hormônios todos em dia. Agora, se a gente pensar em força, né? Pro corpo, quando a gente faz força, a gente pensa em musculação, né? A gente tonificar aquele músculo. Existe algum exercício que a gente consiga fazer e que talvez não melhore, mas postergue, né, esses sintomas? É o pompoarismo, é o famoso, pessoal
fazer a contração, como se fosse perder, de segurar o xixi, e solta, relaxa, vai fazendo a contração, você que está fazendo aí também, você é involuntário, a gente fala que vai fazer, você está fazendo aí também, então eu também estou fazendo aqui, então você prende o xixi e solta, faz em 10 a 15 vezes, uma repetição de 3 a 4 por 2, 3 vezes por semana, ajuda a fortalecimento da musculatura pélvica. Atividade física, né, musculação. Outra coisa, assim, aí a gente já entra aqui nas nossas tecnologias da clínica, né? Aqui a gente tem o campo eletromagnético com a cadeira de fortalecimento pélvico. Ela faz a vez desse exercício? Faz super a vez. Esse campo eletromagnético, ele veio para revolucionar essa parte de incontinência urinária. Então, ele faz a contração musculatura sem fazer o exercício mesmo, né? Serve tanto para a região abdominal, para outras estruturas musculares e também para a região pélvica, né? Então, ele faz o fortalecimento da musculatura sem fazer o exercício propriamente. E quantas sessões é necessário para a gente sentir uma melhora? Já? De 10 a 15 sessões, mais ou menos. Tudo é uns 30 minutinhos, é indolor, você senta, o aparelho faz uns choquinhos, você sente, mas ele tem uma potência que é como se fosse fazer 1000 vezes a repetição do exercício aí eu já físico. falo, assim, não só no pélvico, né? Para contorno corporal, é aquele aparelho que a gente faz mais de 20 mil abdominais em meia hora. É aquele aparelho que veio revolucionar, né? É a academia do futuro, né? Então, a gente pode tratar ali a nossa região pélvica, fortalecendo o assoalho e aí prevenindo essa incontinência. Mas só ele, acho que também não resolve sozinho, né? Nada não resolve muito sozinho, né? Sempre no conjunto. Então, o aparelho, fazer os exercícios de pompoarismo, ver a parte de estrutura de hormonal, porque também sem os hormônios em dia não consegue produzir colágeno, não consegue sustentar. E também a gente tem o laser, que veio outro aparelho para revolucionar a parte de incontinência urinária, porque ele devolve, ele faz um estímulo profundo de colágeno, tentando voltar essa sustentação da base do assoalho pélvico. Então, ele é muito bom. Mas aí o laser, então, assim, ninguém mais precisa fazer cirurgia. O laser resolve tudo? Não. Em casos mais graves, ele veio para complementar. Quando a gente fala em campo eletromagnético, em laser de CO2, eles nunca vão substituir uma paciente que está com uma incontinência grave, que precisa de sling, que precisa de cirurgia. Eles vão ser mais úteis em incontinências leves e moderadas, trazendo um bom resultado. Ou seja, se vier antes, a gente consegue manter. Já está num grau avançado, ele vem para complementar, ele não vai substituir a cirurgia. É o que eu falo até para as minhas pacientes, né? Assim, em relação a tratamentos estéticos. Se não tem pele sobrando, a gente, com o tratamento estético não invasivo, a gente consegue uma melhora. Eu acho que a gente entra mais ou menos aí nesse cenário, sim, né? Enquanto não tem aquela perda maciça, um grau mais forte de perda, né? Um assoalho que ainda tem um tônus que, sim, dá pra gente melhorar, entram os tratamentos, sim, minimamente invasivos. Que aí, e meio que prevenção também, né? Como se fosse preventivo. Então não precisa esperar ter a perda do xixi para fazer um campo eletromagnético. Eu posso, sim, fazer já um planejamento, gente, né? Aqui, né? Santo de casa não faz milagre. Eu aqui com o aparelho e já com queixa, sintoma. A gente tem que fazer. A gente tem que cuidar de vocês e cuidar da gente também, né? O melhor é não esperar acontecer para se prevenir, mas a grande maioria acaba esperando acontecer para começar a fazer algum tratamento. Mas se tiver alguma perda, já procurar então uma avaliação para iniciar, para isso não ficar mais grave, porque ficando mais grave aí fica um pouco mais difícil. Então, o mais importante, mesmo que não tenha nenhuma queixa, ou se tiver, que seja inicial, para já começar a fazer a prevenção, não deixar esperar ficar mais grave, porque aí as terapias ficam mais sujeitas mesmo ao sling. Ô Carol, me fala uma coisa assim, né? Laser de CO2, a gente sabe aí que é um dos melhores lasers ablativos, eu falo dermatológicos, porque para rejuvenescimento, mesmo facial, não tem nada como ele. E aí, assim, agora veio essa nova onda do laser íntimo, né? Eu sei que é para o estímulo de colágeno, que ele melhora também a incontinência, né? Quando já tem uma fragilidade, mas também sei que ele melhora muito na espessura da pele lá da vagina, de dentro, e melhora muito lubrificação, alguns desconfortos durante a relação, né? E assim, aí a gente entra assim, quando começar? Vamos falar as principais queixas que a pessoa pode ter em casa, que ela pode falar, acho que o laser de CO2 pode me ajudar. Isso é importante. Pode dar algum gatilho aí. Então, pacientes que têm dor na relação. O paciente que tem dor na relação porque está mais fino, tem candidias de repetição, tem alguma doença, por exemplo, líquen, que deixa a pele mais fininha, ou por conta de menopausa, que acaba perdendo o colágeno, fica com a pele mais fininha, acaba fazendo fissuras de repetição, fissuras tanto por se limpar ou por conta de relação sexual. Pacientes que vêm com essa queixa frequente e dor, o laser ele pode ser bem indicado aí, porque ele vai melhorar essa espessura da pele, vai devolver a lubrificação, tornando o tecido mais elástico, então
menos frágil para se ter uma fissura. Porque a fissura nada mais acontece porque fica o tecido mais rígido, muito fininha, e qualquer coisinha já esgarça. Mas você sabe, Carol, eu vou contar uma coisa que minha mãe vai me matar, mas vou contar o dela. Ela morria de medo de fazer o laser íntimo, né? Nem era você, mas eu já tinha outra ginecologista que atendia na clínica e já tinha essa tecnologia. E ela morria de medo, de dor, de desconforto. E a queixa dela era essa, assim, né? Que a hora que ela ia fazer xixi, a hora que ela ia se limpar, acabava machucando e saía até sangue no papel. E ela falou assim, né, assim, depoimento de que foi uma mudança na vida, né? É uma mulher já menopausada, com uma deficiência de hormônio, com toda essa atrofia e esse afinamento da pele por conta do envelhecimento, e era uma coisa assim que incomodava muito, ela falava assim, né, essa ardência que ficava, o machucar toda vez que tinha algum trauma ali, mesmo que fosse para se limpar, e como o laser mudou essa sensação e como deu essa liberdade para ela, né, porque eu acho que quando a gente se sente bem, é que o tratamento realmente funcionou. Nossa, ele muda muito mesmo, né, e na verdade, paciente 60 mais, veio muito daquela questão antiga de não fazer reposição hormonal e agora chega já com um grau mais avançado de atrofia, mesmo fazendo algumas terapias com pomadas vaginais com estrogênio, acaba ficando com a pele muito fininha, não se vê numa janela de oportunidade para começar a terapia de reposição hormonal, e aí não faço mais nada, faço só gelzinho, incomoda muito para limpar. Então, essa atrofia em pacientes mais maduras se beneficia muito com o laser. Até às vezes facilita de conseguir fazer o exame, né, de Papa Nicolau. Então, às vezes está com 60 mais, não tem mais relação, fica com ressecamento. Por que eu vou fazer? Vai fazer para você não ter dor, para você conseguir se limpar sem se machucar, pra não ter corrimento de repetição, porque a pele fica muito fininha, é muito mais fácil de até para fazer exame, né, Carol? A hora que a gente vai fazer o exame ginecológico, se não tiver aquela elasticidade, né, da parede vaginal, eu acho que fica bem dolorido, né? E o próprio laser, né, pra gente conseguir colocar ele na vagina, ele precisa, né, de uma gaiolinha, mas em pacientes muito ressecados, a gente acaba não entrando com a gaiolinha, a gente percebe com o tratamento que você consegue entrar com o aparelho do laser com maior facilidade. E é um tratamento também que é livre de hormônio, então o paciente que tem medo, não quer fazer, ou é proibido porque teve algum câncer, fez radioterapia que resseca muito, o laser ele entrega muito. A diferença entre as sessões você já consegue perceber entre uma sessão e outra. Cada sessão, a gente dá um intervalo mais ou menos aí de 30 a 45 dias. Mas de quantas sessões? Que nem no meu caso, que é essa perda leve, e vou começar a criar coragem aqui, pessoal, e fazer o tratamento. Quantas sessões seriam? O ideal é mais ou menos 3 sessões mesmo, para ter uma entrega de estímulo de colágeno, para ter um retorno. São 3 sessões, com intervalo de 30 a 45 dias, mais ou menos uma vez por ano. Então a gente faz umas 3 sessões por ano, vai fazer o estímulo de colágeno e uma preventiva. Pacientes que já menopausada, vem um ganho muito grande ao longo do tempo. E pacientes mais idosos também, por conta dessa atrofia, desse ressecamento, tem muito líquen. O líquen, mais que tem tratamentos com pomadas e tudo mais, se beneficia muito do laser de sua vez. Carol, me fala assim, então, vamos lá, passei em consulta aqui, tive minha primeira perda, fiquei assustadíssima, é uma perda leve, a Carol já fez todos os exames aqui, maravilhosa, e me indicou iniciar o tratamento com laser de CO2, né? O que eu preciso fazer, assim, qual que é o preparo que eu preciso ter agora? Pra gente fazer o laser de CO2, o que não pode estar no dia menstruado, então não pode ter sangramento, não pode estar com nenhuma infecção vaginal, nenhum corrimento presente, tá bom? A gente pede 2, 3 dias aí de abstinência. Antes. E, na verdade, não pode ter nenhum líquido dentro. Quanto mais sequinho tiver na hora de fazer o procedimento, melhor. A gente faz uma limpeza com gás. Faz sentido, porque o cromóforo, né, do laser é a água, né? E o estímulo é para fazer pra lá pra dentro, na célula, e não para esquentar. Pode estar molhado na superfície. Na mucosa, isso. E a gente usa a gaiola, a gente sabe que é um pouquinho mais de desconforto, mas é que a vagina, ela é toda maleável, então tem bastante tecido e ele fica todo grudadinho, como se fosse intestino, né? E a gente, com a gaiolinha, aumenta, estica o tecido vaginal. Expande a área, né? Então ele consegue entregar maior quantidade de laser em maior tecido. Então o estímulo de colágeno, ele é melhor. Então tá, a gente prepara, a gente já sabe, né? Agora vem uma pergunta que eu acho que todo mundo quer saber. Carol, dói? Não dói. É mais o desconforto como se fosse fazer um exame ginecológico. E a gente coloca o espéculo, né? A gaiolinha é mais ou menos a mesma coisa. Então vai ter a abertura em pacientes que não toleram, a gente faz sem, produz só o transdutor mesmo do CO2, que é como se fosse um ultrassom transvaginal. É bem parecido, né? Então é um tubo comprido, a gente mostra que depois, manda aí o vídeo colocar junto.
Mas é um cilindro, mais ou menos aí de uns 10, 15 centímetros, que vai introduzir somente o que vai entrar desde o fundo. Então ele vai entregar um giro de 360 graus, que faz a primeira passada, então entrega em toda a mucosa vaginal, 360, e depois a gente troca a ponteira, faz uma ponteira que entra só 90, e faz em 2 sentidos. Então a uretra tá aqui, a gente joga pra cá e joga pra cá pra estimular e fazer como se fosse uma caminha pro assoalho ali da uretra. Então vai estimular colágeno pra manter aí a uretra, não ter essa perda de xixi, essa perda de urina quando faz a pressão, o assoalho fica mais resistente. Então faz essas 2 entregas. Tá, então a gente fez. E aí, agora? E o pós? O que eu vou sentir? Porque eu sei que no rosto, né, eu sempre oriento os pacientes, fica mais ou menos umas 2 horas mais ardidinho, é mais chatinho, no dia seguinte fica inchado, quando a gente quer fazer um rejuvenescimento mais intenso, né, fica uma cor mais escura por conta das casquinhas. O que eu tenho que esperar, né, desse pós-laser? De pós, a gente acaba passando um creminho mais para hidratação local e tirar esse desconforto que acaba sentindo, como se fosse uma queimação mesmo. Pede para ficar em abstinência sexual. E se fizer o laser por parte de fora, né? Porque existem 2 tipos de laser íntimo. Faz interno, na vagina, e na vulva, na área externa, a gente pode fazer também para líquen, para ressecamento, para estímulo de colágeno também. Aí faz um hidratante local, um cicaplast. Pra embelezar também, igual o rosto. A gente tem que deixar tudo nos trinques, né? Deixar tudo esticadinho. E deixa eu te perguntar uma coisa que nem você falou, depois do laser, pelo menos 7 dias sem relação. E se eu furar essa orientação? O que pode acontecer? Pode sentir uma ardência grande, pode ter sangramento, às vezes faz uma microfissurinha. Porque, gente, o laser, ele faz micro machucadinhos ali na pele, controlado, né? Tudo isso é controlado, mas realmente tá ali mais sensível, sim, né? Então eu acho que é bem isso, assim, tem que esperar a recuperação e tem que seguir as orientações, né, que a gente dá sempre no pós-procedimento, para que a gente tenha sempre um resultado benéfico. Se existe uma orientação de não relação, é porque tem algum motivo, ninguém vai querer, né, causar no relacionamento à toa. Então tem que fazer realmente abstinência, porque, como a Ana falou, faz microfurinhos e o laser é um dos equipamentos que mais entrega profundo a energia, então faz um processo térmico mesmo, querendo ou não, abre caminhos para infecções vaginais, né? A gente sabe que o homem é portador, às vezes, de muitos fungos e bactérias, então se você não quer ter nenhuma candidíase, uma gardnerella... A gente tinha pensado nessa coisa da teoria da quebra de barreira, né? Quebra de barreira. Então, querendo ou não, você abre caminho para fazer alguma infecção. Então, realmente, tem que evitar a relação sexual, usar um creminho mais para hidratação e para devolver o conforto, né? Pode até ter uma colagenase para estimular o colágeno aí, reparar a epitélio mucosa. Mucosa é muito, a gente fala que é rápido, né? muito rápido o processo de cicatrização. Então, realmente, o laser, ele não é para ter medo, é praticamente indolor, você vai sentir mais um desconforto do aparelho e uma sensação de quente. Na área externa, a gente faz uma pomada anestésica, assim como no rosto, para ter menos sensibilidade, mas o aspecto na área externa fica igual ao do rosto. Então, pode ficar vermelho, pode ver lá os microfurinhos, a gente faz um hidratante local intenso, de protetor solar, não sei que você vá numa praia de nudismo, mas no geral é bem tolerável e a região genital cicatriza numa facilidade muito grande, em 5 a 7 dias já está bem tranquilo. E eu acho que é importante também ressaltar, né, aqui como a gente orienta, que sempre a combinação, né, dos tratamentos a gente tem um melhor resultado, mas desde que o diagnóstico e a indicação seja correta, sim, né? Então, como a Carol já falou, essa é uma sessão, são no mínimo 3, né, pra gente ter essa resposta. Se fizer uma só, Ana, a pessoa não vai ter um retorno, não vai falar que não funcionou, e não porque não funcionou, porque realmente não é um procedimento, sessões, é um né? tratamento. Sim. Né? Eu acho que é entender isso como um tratamento, repelização. Nossa, uma repelização aí. É um remodelamento de colágeno também, da vagina. Né? O colágeno não se constrói do dia pra noite, né? Então tem que ter uma boa alimentação. Geralmente são anos de perda, né, para um estímulo. E então eu acho que assim, vou traçar o meu tratamento, me corrige, então, das indicações. Eu fazer as 3 sessões de laser e complementar com o campo eletromagnético pélvico. E aí depois eu venho contar pra vocês. Aí eu vou pular na cama elástica de novo e aí eu conto pra vocês se melhorou. Melhora muito. Então eu acho que é isso, né, gente? Espero que a gente tenha sanado a dúvida de vocês. Se alguém se identificou com as histórias que foram contadas aqui, quanto a minha, quanto a da minha mãe, né, não deixe de procurar um ginecologista. Aqui temos a doutora Carol, maravilhosa, e todas as tecnologias e todo o arsenal, na verdade, né, de tratamento para com certeza aí sanar a sua queixa.
Sim, é importante a gente fazer um multifacetário mesmo de tratamento. Aqui eu falo que eu estou no melhor lugar possível, né? Que a gente tem todas as tecnologias, então a gente brinca com. Aproveita que eu gosto do parquinho tecnológico e aí a gente junta para todas as especialidades, né, Carol? Sim, porque quando a gente tem a tecnologia correta, com a indicação correta, o resultado realmente ele vem. Então, esperamos você no próximo episódio e se tiver alguma sugestão de tema para a gente discutir aqui, é só mandar.